O fazendeiro vivia completamente isolado, abandonado até pela própria família, e ninguém na região lembrava mais da sua história. Quando a gangue arrombou o portão e começou a destruí-lo aos gritos, ele não reagiu, apenas ficou parado diante da porta de madeira marcada com um símbolo antigo. Mas quando o líder da gangue se aproximou e reconheceu o desenho Cherokee queimado a fogo, seu rosto empalideceu, ele deu um passo para trás e todos ao redor congelaram, porque perceberam que aquele velho solitário não era tão indefeso quanto pensavam. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Olha lá, é o seu José do sítio das Araras. Dizem que ele faz pacto com o diabo, por isso aquela terra ruim dá tanta fruta e erva. Sussurrou Maria do açougue para Dona Teresa, enquanto o homem de 60 anos arrumava suas mercadorias na banca da feira dominical. José Pereira fingiu não escutar. Estava acostumado com os cochichos dos moradores de Santana do Riacho. Organizou os potes de mel, as garrafas de remédios de ervas e os cestos de palha trançada que havia trazido para vender. Bom dia, seu José. Trouxe aquele xarope para a tosse que me prometeu? Perguntou seu Antônio, o padeiro, aproximando-se com um sorriso genuíno. Trouxe sim, seu Antônio. Capim-limão, mel e própolis. 3 colheres por dia, e essa tosse vai embora em menos de uma semana, respondeu José, entregando um vidro escuro rotulado à mão. O sol da manhã iluminava a pequena praça central de Santana do Riacho, cidadezinha encravada na Serra do Cipó, interior de Minas Gerais. A feira de domingo era o único momento em que José Pereira saía do isolamento de seu sítio e convivia com outras pessoas. As crianças da escola querem saber quando o senhor vai levar mais mel para nós, disse professora Luísa, parando em frente à banca. Aquela palestra sobre abelhas nativas foi um sucesso. José sorriu brevemente. Talvez no próximo mês. As floradas estão começando agora. Seus olhos castanhos, atentos e vivos, contrastavam com sua aparência simples. Barba branca bem aparada, cabelos grisalhos curtos, camisa branca de algodão e um colete escuro onde guardava um pequeno caderno. Suas mãos calejadas denunciavam o trabalho constante com a terra. É verdade que o senhor chegou aqui faz 20 anos? Perguntou um garoto curioso que acompanhava a professora. José ajustou os óculos de armação antiga, um gesto que sempre fazia quando ficava nervoso. É verdade, sim. Comprei aquele pedaço de terra quando ninguém o queria. Meu pai disse que aquela terra não prestava para nada. Como o senhor conseguiu fazer nascer tanta coisa bonita lá? Insistiu o menino. José passou a mão pela barba, pensativo. Paciência, respeito pela terra e muito trabalho. Respondeu simplesmente. O que José não contou foi sobre o conhecimento que havia adquirido com os pataxó. Não mencionou as técnicas ancestrais de cultivo que aprendera com o cacique Ubiratã, nem como identificar a fonte de água escondida entre as rochas. Ao meio-dia, José juntou o dinheiro das vendas, guardou no bolso interno do colete e começou a recolher suas coisas. A feira ainda continuaria por algumas horas, mas ele sempre partia antes do almoço, preferindo a solidão de seu sítio. Até domingo que vem, seu José, despediu-se Dona Zulmira, que vendia queijos na banca vizinha. Se Deus quiser, respondeu ele, colocando sua sacola no ombro. O caminho de volta ao sítio Recanto das Araras era uma estrada de terra que serpenteava por entre morros cobertos de vegetação nativa. José caminhava em passo lento, observando cada detalhe da natureza ao redor. Conhecia cada planta, cada pássaro, cada inseto daquele lugar. Quando avistou a cerca simples de seu sítio, um cachorro caramelo veio correndo ao seu encontro, latindo alegremente. Calma, Tucano. Também senti sua falta, amigo, disse José, acariciando o animal. A propriedade era pequena, mas impressionante. O que antes era terra seca e pedregosa agora exibia uma exuberância incomum. Árvores frutíferas nativas, canteiros de ervas medicinais e flores silvestres cresciam em harmonia. No centro, uma casa simples de madeira com varanda, onde uma cadeira de balanço esperava pelo dono. José caminhou até a porta de entrada, onde um símbolo estava queimado na madeira.
Um círculo com 3 linhas onduladas e a marca de uma pata de onça. Seus dedos tocaram levemente o desenho, num gesto quase reverente, antes de entrar. Dentro da casa, tudo era organizado com precisão. Uma estante trancada guardava dezenas de cadernos de capa dura, onde José registrava diariamente suas observações. Ele tirou o pequeno caderno do bolso do colete e fez algumas anotações sobre as pessoas com quem havia conversado na feira. A rotina de José era sempre a mesma. Acordava antes do sol nascer, trabalhava em seu cultivo, cuidava das colmeias, preparava seus remédios naturais e, à noite, sentava na varanda para observar as estrelas. Sua única companhia era Tucano e as memórias que guardava cuidadosamente dentro de si. Naquela tarde, enquanto regava suas plantas, José sentiu algo diferente no ar. Um pressentimento inquietante. Olhou para o horizonte, na direção da cidade, e por um instante pensou ter visto uma nuvem de poeira ao longe. "Vamos entrar, Tucano", chamou o cachorro, que latiu como se também pressentisse algo. José não sabia, mas no dia seguinte sua vida pacata seria interrompida por homens em caminhonetes pretas, e o passado que tanto tentou esquecer voltaria com toda a força. A noite caiu no sítio Recanto das Araras. José Pereira não conseguiu dormir. O pressentimento de perigo não o abandonava desde que vira aquela nuvem de poeira ao longe. Sentado em sua cama, ele olhou para a cicatriz profunda em seu peito, uma lembrança constante do dia em que sua vida mudou para sempre. José levantou-se e caminhou até a estante trancada. Com uma pequena chave que carregava sempre em um cordão no pescoço, abriu o cadeado e retirou um dos cadernos mais antigos. Suas páginas amareladas guardavam não apenas anotações, mas também fotos, recortes de jornais e documentos. 20 anos, murmurou para si mesmo enquanto abria o caderno. 20 anos escondendo quem realmente sou. Na primeira página, uma fotografia mostrava um homem mais jovem, de barba curta e cabelos escuros, vestindo camisa social e crachá universitário. Ao lado dele, uma mulher grávida sorria para a câmera. Abaixo da imagem, o nome: Professor Dr. João Pedro Silveira, Departamento de Antropologia, UFMG. Tucano se aproximou e deitou aos pés de seu dono, como se entendesse sua tristeza. "Sabe, Tucano", disse José, acariciando o cachorro, "antes de ser José Pereira, eu era João Pedro Silveira, um professor universitário que estudava os povos indígenas do Brasil." José virou a página do caderno e encontrou fotos de sua época na aldeia Pataxó, no sul da Bahia. Em uma delas, aparecia ao lado de um índio mais velho, com um cocar tradicional. "Cacique Ubiratã", disse José com respeito. "Ele me ensinou tanto." José fechou os olhos e as memórias vieram com força. Lembrou-se do dia em que estava coletando plantas medicinais com os Pataxó quando ouviu gritos. Iracema, filha do cacique, havia sido picada por uma jararaca enquanto colhia frutas. "Ela vai morrer se não chegarmos ao hospital", gritou um dos indígenas. Sem pensar 2 vezes, João Pedro carregou a jovem em seus braços e correu. Foram 15 quilômetros até o hospital mais próximo, parando apenas para fazer um torniquete improvisado e sugar parte do veneno. "Professor, você salvou minha filha", disse o cacique dias depois, quando Iracema já estava recuperada. "Agora você é parte da nossa família." Foi assim que o Biratã começou a ensinar a João Pedro os segredos das plantas que curam, o respeito pela terra e os rituais sagrados dos Pataxó. "Ana Clara ficava tão feliz quando eu contava sobre os Pataxó", murmurou José, olhando para a foto da esposa grávida. "Ela dizia que nosso filho iria crescer conhecendo a sabedoria dos povos originários." José virou mais algumas páginas e encontrou recortes de jornais. As manchetes falavam sobre "Documentos revelam plano para invadir terras indígenas" e "Professor da UFMG denuncia esquema envolvendo políticos e empresários." O suor escorreu pela testa de José. Aquele dia continuava vivo em sua memória. A descoberta dos mapas e documentos na fazenda abandonada. A denúncia que fez ao Ministério Público. As ameaças que começou a receber. "Você está mexendo com gente poderosa, João Pedro", avisou seu colega da universidade. "Tome cuidado."
Mas ele não tomou cuidado suficiente. Uma semana depois da denúncia, quando voltava de carro com Ana Clara de uma consulta médica, um caminhão os forçou para fora da estrada. O carro capotou várias vezes. "Ana!" gritou José, revivendo o momento em que acordou no hospital e soube que sua esposa e o bebê não haviam sobrevivido. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. José fechou o caderno com força, como se pudesse fechar também as memórias dolorosas. "Eles pensaram que eu tinha morrido também, Tucano", disse ao cachorro. "Os Pataxó me encontraram, cuidaram de mim. Foi ideia do cacique Ubiratã me dar uma nova identidade. José Pereira nasceu naquele dia." José guardou o caderno na estante e a trancou novamente. Caminhou até a janela e olhou para a escuridão lá fora. A noite estava silenciosa demais. "Eles encontraram o símbolo na porta", murmurou José. "Mas voltarão. Pessoas como Augusto Mendonça não desistem facilmente." José passou a mão pela barba branca. Em 20 anos, ele havia transformado aquele pedaço de terra em um santuário. Não apenas para as plantas e animais, mas para as memórias dos Pataxó, para o conhecimento ancestral que havia jurado proteger. "Se eles voltarem", disse José, "estarei pronto." José dormiu pouco naquela noite. Pela manhã, verificou o símbolo em sua porta mais uma vez antes de começar seus trabalhos diários. A proteção dos Pataxó ainda estava lá, forte como sempre. O sol mal tinha nascido quando o barulho de motores quebrou a paz do sítio Recanto das Araras. 2 caminhonetes pretas surgiram na estrada de terra, levantando poeira. Pararam em frente à propriedade de José. 5 homens desceram dos veículos. À frente deles estava Toninho Matador, um sujeito alto, forte, com a cabeça raspada e uma cicatriz na sobrancelha direita. "Vamos acabar logo com isso", gritou Toninho para seus homens. "Doutor Augusto quer essa terra limpa até o fim da semana." José, que estava alimentando suas galinhas, viu a chegada dos homens. Não demonstrou surpresa nem medo. Apenas chamou Tucano para perto de si e sentou na cadeira de balanço na varanda. De lá, observava cada movimento dos invasores. "Olha o velho lá, fingindo que não tá nem aí", disse um dos homens, um rapaz magro que todos chamavam de Perninha. "Deixa ele. Vamos quebrar essas cercas primeiro", respondeu Toninho, pegando um pé de cabra do carro. Os homens começaram a destruição. Arrancavam as placas de propriedade particular e quebravam as cercas de madeira que José havia construído com tanto cuidado. Um deles, conhecido como Baiano, um homem baixo de bigode fino, ria alto enquanto jogava as placas no chão. "Esse sítio agora é do doutor Augusto, velhinho", gritou Baiano na direção de José. "O maior criador de gado do estado, o dono do frigorífico, entendeu?" José continuou sentado, calmo, apenas observando. Tucano rosnava baixo, mas José mantinha a mão no pescoço do cachorro, acalmando-o. "Vamos ver as colmeias", disse outro comparsa, um homem gordo de boné vermelho. "Dizem que o mel daqui vale ouro." "E aquela nascente que o doutor Augusto falou?" perguntou Perninha. "Tem que achar onde fica." Toninho olhava ao redor, impressionado com a beleza do lugar. Era difícil acreditar que aquela terra tinha sido considerada ruim para plantio. Agora estava cheia de árvores frutíferas, canteiros de ervas e flores coloridas. "Como ele conseguiu fazer essa terra ruim dar tanta coisa?" murmurou Toninho para si mesmo. Os homens continuaram a destruição, aproximando-se cada vez mais da casa. Baiano pegou uma lata de gasolina do carro. "Vamos queimar essas plantações, vai ser mais rápido", sugeriu ele balançando a lata. "E as colmeias? Vamos derrubar também", disse Perninha. "O velhinho vai entender o recado." Tucano começou a latir com força, mas José apenas fez um gesto e o cachorro se calou. Então, o velho se levantou lentamente e caminhou até a porta da casa. Era um homem magro e aparentemente frágil diante daqueles homens fortes, mas seu olhar era firme. Os 5 homens se aproximaram da casa, prontos para continuar a destruição. Foi quando todos notaram o estranho símbolo na porta. O círculo com 3 linhas onduladas e a marca de uma pata de onça queimado na madeira. Toninho parou de repente. Seu rosto mudou de expressão. O pé de cabra que segurava caiu de sua mão.
O que foi, chefe? Perguntou o baiano confuso. Toninho deu um passo para trás. Ele conhecia aquele símbolo. Sua avó, que havia sido curada por um curandeiro pataxó quando ele era criança, contava histórias sobre aquela marca. É a proteção pataxó, sussurrou Toninho com a voz trêmula. E daí? É só um desenho, disse o homem de boné vermelho rindo. Não, não é só um desenho, respondeu Toninho sério. Minha avó contava histórias sobre essa marca. Quem desrespeita, acaba mal. Que bobagem, chefe, disse Perninha, avançando para a porta. Para! Gritou Toninho, puxando Perninha pelo braço. Vamos embora, agora! Os outros homens ficaram confusos, olhando para Toninho sem entender. Mas o doutor Augusto vai ficar furioso, tentou argumentar Baiano. Melhor ele furioso do que a gente amaldiçoado, respondeu Toninho, já caminhando para a caminhonete. Vamos! José observava tudo da porta, sem dizer uma palavra. Seus olhos encontraram os de Toninho por um momento. No olhar do velho não havia medo, apenas uma calma aceitação, como se já soubesse que isso aconteceria. Toninho entrou rapidamente no carro e deu partida. Os outros o seguiram, ainda confusos. As caminhonetes saíram em alta velocidade, deixando para trás apenas cercas quebradas e placas arrancadas. Quando o silêncio voltou ao sítio Recanto das Araras, José se abaixou para pegar uma das placas destruídas. Tucano se aproximou, abanando o rabo. Eles vão voltar, Tucano, disse José, acariciando o cachorro. Mas não hoje. José entrou em sua casa e fechou a porta com cuidado. O símbolo de proteção pataxó havia funcionado desta vez, mas ele sabia que a ameaça não tinha acabado. Caminhou até a cozinha, afastou um pequeno tapete de palha trançada e abriu um compartimento escondido no piso de madeira. De lá, tirou um telefone celular antigo que raramente usava. Na estrada de terra que levava à cidade, as duas caminhonetes pretas avançavam em alta velocidade. Dentro da primeira, Toninho Matador dirigia com o rosto tenso. Os outros 4 homens estavam confusos com a reação do chefe. Alguém pode me explicar que diabos aconteceu lá atrás? Perguntou o baiano, quebrando o silêncio. Desde quando você tem medo de um desenho na porta, Toninho? Toninho apertou o volante com força. Aquilo não é um simples desenho. É uma marca de proteção dos índios pataxó. E daí? Somos 5 homens armados contra um velho e um cachorro, disse Perninha, rindo nervosamente. Toninho parou a caminhonete no acostamento, fazendo um sinal para que o segundo carro parasse também. Virou-se para encarar os comparsas. Minha avó me criou depois que minha mãe morreu. Começou Toninho com voz séria. Quando eu tinha uns 7 anos, peguei uma febre tão forte que o médico da cidade disse que eu não ia sobreviver. Os homens se olharam surpresos com a história que nunca tinham ouvido. Minha avó, desesperada, me levou até um curandeiro pataxó que vivia perto da nossa casa. Ele fez uns rituais, me deu umas ervas e eu melhorei em 3 dias. Isso foi coincidência, disse o homem do boné vermelho cruzando os braços. Pensa o que quiser, bigode. Mas minha avó me contou várias histórias sobre os pataxó. Aquele símbolo na porta do velho é uma proteção muito séria. Dizem que quem desrespeita some na mata para sempre. Outros têm pesadelos tão horríveis que enlouquecem. Alguns sofrem acidentes estranhos. Os homens ficaram em silêncio por um momento. Então o que vamos dizer ao doutor Augusto? Perguntou o baiano. Que fugimos por causa de um desenho? Toninho ligou novamente o motor da caminhonete. Vou dizer que precisamos saber mais sobre esse velho antes de agir. Quero descobrir que ligação ele tem com os pataxó e por que aquela terra é tão importante. No sítio Recanto das Araras, José digitava um número no celular antigo. Após 3 toques, uma voz feminina atendeu. Alô? Iracema, sou eu. Eles vieram hoje. Estão aí ainda? Perguntou a mulher com preocupação na voz. Não. O símbolo os afastou, mas voltarão. O líder deles conhecia a marca. Pareceu assustado. Vou avisar meu pai. Você está bem, João Pedro? José sorriu levemente ao ouvir seu verdadeiro nome. Estou, mas acho que precisaremos de ajuda desta vez. Augusto Mendonça não é um fazendeiro qualquer.
Ele tem dinheiro e políticos no bolso. Estarei aí amanhã ao amanhecer. Não saia de casa até eu chegar. Vou preparar tudo. Obrigado, Iracema. José desligou e guardou o telefone de volta no esconderijo. Caminhou até a estante trancada, abriu-a e começou a separar alguns dos cadernos mais importantes. Em caso de necessidade, teria que levá-los. Em Belo Horizonte, no 15º andar de um prédio luxuoso, Augusto Mendonça esperava impaciente em seu escritório. Era um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados e óculos de armação dourada. Vestia um terno caro e fumava um charuto enquanto olhava pela janela. O telefone tocou e ele atendeu rapidamente. Toninho, já resolveu o problema com o velho? Doutor Augusto, a situação é mais complicada do que pensávamos. O velho tem ligação com os índios Pataxó. Tem um símbolo de proteção na porta da casa dele. E daí? Desde quando você tem medo de índio? Paguei você para limpar aquela terra. Preciso de mais tempo. Vou investigar quem é esse velho, descobrir seus pontos fracos, fazer o serviço direito. Augusto deu um soco na mesa. Você tem 3 dias, Toninho. Aquela terra tem que ser minha até o fim da semana. Os geólogos confirmaram. Há um lençol freático enorme lá embaixo. Com a seca que vem por aí, quem controlar aquela água controla todo o gado da região. Entendi, doutor. 3 dias. Augusto desligou o telefone com raiva. Olhou para um mapa aberto em sua mesa, onde a área do sítio Recanto das Araras estava marcada com um círculo vermelho. Um velho e um símbolo indígena não vão me impedir, murmurou ele. Na sala ao lado, uma jovem mulher de cabelos cacheados esperava para entrevistar Augusto Mendonça. Luísa Campos, repórter do jornal A Verdade Mineira, rabiscava algumas anotações em seu caderno enquanto aguardava. Não sabia ainda, mas estava prestes a se envolver em uma história muito maior do que imaginava. A secretária abriu a porta do escritório e chamou. Senhor Mendonça, a jornalista do A Verdade Mineira, está aqui para a entrevista. Augusto Mendonça guardou rapidamente o mapa e ajeitou sua gravata cara. Mande-a entrar, Marlene. Luísa Campos entrou no escritório segurando seu caderno e gravador. Tinha 28 anos. Cabelos cacheados presos em um coque e olhos atentos que registravam cada detalhe da sala luxuosa. Bom dia, doutor Augusto. Obrigada por me receber, disse Luísa, estendendo a mão. O prazer é meu. A imprensa sempre será bem-vinda na Frigoríficos Mendonça, respondeu ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Sente-se, por favor. Luísa ligou seu gravador e colocou sobre a mesa. Como combinado, viemos falar sobre seu novo projeto de agricultura sustentável. Pode explicar para nossos leitores do que se trata? Augusto começou a falar sobre um projeto de recuperação de pastagens degradadas. Falava com desenvoltura sobre preservação ambiental e responsabilidade social. Quem o ouvisse, pensaria que estava diante de um empresário preocupado com o futuro do planeta. Estamos investindo milhões em técnicas modernas de manejo de gado que usam menos água e preservam o solo, explicou Augusto. Interessante, disse Luísa, tomando notas. E onde esse projeto está sendo implementado? Por enquanto, em nossas fazendas no norte de Minas. Mas pretendemos expandir para a região da Serra do Cipó em breve. Luísa percebeu uma mudança sutil no tom de voz de Augusto quando ele mencionou Serra do Cipó. Seus dedos apertaram levemente a caneta. Serra do Cipó? Ouvi dizer que há muitas disputas de terra naquela região, comentou ela, observando a reação dele. Augusto ajustou os óculos dourados e seu sorriso diminuiu um pouco. Disputas existem em todo lugar, senhorita Campos. O importante é que tudo seja feito dentro da lei, e é assim que trabalho. A entrevista continuou por mais 30 minutos. Luísa fez perguntas diretas sobre investimentos, empregos gerados e impacto ambiental. Augusto respondia tudo com aparente transparência, mas algo em suas respostas soava ensaiado demais. Quando a entrevista terminou, Luísa guardou seu material. Obrigada pelo seu tempo, doutor Augusto. A matéria deve sair na edição de domingo. Espero que você destaque nosso compromisso com a sustentabilidade, disse ele, levantando-se para acompanhá-la até a porta. Ah, você conhece a Serra do Cipó? Lugar lindo, não é? Conheço pouco.
mas justamente estou pesquisando sobre a região para outras matérias. Os olhos de Augusto ficaram frios por um instante. Que tipo de matérias? Sobre turismo e preservação ambiental. Mentiu Luísa, sentindo que havia tocado em um ponto sensível. Claro, claro. Bem, foi um prazer. Minha secretária vai acompanhá-la até a saída. Assim que Luísa saiu, Augusto apertou o botão do interfone. Marlene, chame Carlos Eduardo agora. E depois, ligue para o Toninho. Quero ele aqui em 2 horas. Carlos Eduardo entrou no escritório poucos minutos depois. Era um homem magro, de óculos pequenos e cabelo impecavelmente penteado. Preciso que descubra tudo sobre um velho que mora num sítio chamado Recanto das Araras, na Serra do Cipó, ordenou Augusto. Nome: José Pereira. Quero saber de onde veio, se tem família, quem são seus amigos, tudo. Algum interesse específico, doutor? Quero saber que ligação ele tem com os índios Pataxó. E também sobre essa jornalista que acabou de sair, Luísa Campos. Descubra em que ela está trabalhando realmente. Carlos Eduardo fez anotações rápidas. Vou precisar de quanto tempo? 2 dias no máximo. Aquela terra tem que ser minha até o fim da semana. Quando ficou sozinho, Augusto voltou a abrir o mapa. A área marcada em vermelho não mostrava apenas o sítio de seu José, mas uma região muito maior. O velho não sabe o que tem debaixo daquela terra, murmurou. Enquanto isso, Luísa Campos entrava em seu carro no estacionamento do prédio. Em vez de voltar para a redação do jornal, ela pegou seu telefone e ligou para um contato. Tiago, sou eu, Luísa. Preciso de um favor. Pode levantar tudo sobre as propriedades da Frigoríficos Mendonça na Serra do Cipó? Títulos de terra, documentação, tudo. Tem algo estranho acontecendo. Luísa desligou e olhou suas anotações. Durante a entrevista, havia escrito Serra do Cipó, nervoso quando mencionei, e água, recurso valioso em tempos de seca. Eram apenas impressões, mas seu instinto de jornalista raramente errava. Havia muito mais na história do que um simples projeto de agricultura sustentável. Decidida, Luísa ligou o carro. Não voltaria para a redação hoje. Iria direto para a Biblioteca Pública de Belo Horizonte pesquisar sobre conflitos de terra na Serra do Cipó. Algo lhe dizia que estava prestes a desvendar uma história muito maior do que imaginava. Na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, Luísa Campos sentou-se em frente a um computador antigo. A sala era silenciosa, apenas com alguns estudantes espalhados pelas mesas. Luísa digitou Conflitos de Terra Serra do Cipó, na busca do arquivo digital. Posso ajudar? Perguntou uma bibliotecária idosa aproximando-se. Estou procurando informações sobre disputas de terra na região da Serra do Cipó, respondeu Luísa. Principalmente casos dos últimos 20 anos. Temos um arquivo especial sobre conflitos rurais em Minas Gerais, disse a senhora. Venha comigo. A bibliotecária levou Luísa até uma sala nos fundos, onde várias caixas de documentos estavam organizadas por data e região. Aqui, Serra do Cipó e arredores, disse ela, apontando para algumas caixas. Durante horas, Luísa examinou recortes de jornais, processos judiciais e relatórios. Suas anotações cresciam. Nomes de fazendeiros, políticos locais, casos de falsificação de documentos. Então, um recorte de jornal de 20 anos atrás chamou sua atenção. Professor da UFMG denuncia esquema de invasão de terras indígenas, dizia a manchete. A foto mostrava um homem de barba curta e olhar determinado. João Pedro Silveira, antropólogo. Luísa leu a reportagem com atenção. João Pedro havia encontrado documentos que provavam um esquema para invadir terras dos Pataxó. Após a denúncia, ele e sua esposa grávida sofreram um acidente de carro. A esposa morreu e João Pedro desapareceu. Preciso de mais informações sobre este homem, disse Luísa à bibliotecária, mostrando o recorte. João Pedro Silveira? Lembro desse caso. Foi um escândalo na época. Espere, temos um arquivo da UFMG aqui. A bibliotecária trouxe outra caixa. Dentro, Luísa encontrou mais material sobre João Pedro. Artigos acadêmicos, uma foto dele com indígenas Pataxó, o anúncio de seu desaparecimento.
É como se ele tivesse evaporado, murmurou Luísa. Na saída da biblioteca, Luísa ligou para seu editor. Mário, preciso de alguns dias para uma investigação em Santana do Riacho. Aquela matéria sobre o Mendonça já está pronta? Perguntou o editor. Vou terminar no caminho, mas estou seguindo uma pista maior. Tem a ver com um professor que desapareceu há 20 anos após denunciar um esquema de grilagem. Tem certeza que vale a pena? Absoluta. E acho que tem ligação com o projeto sustentável do Mendonça. Após desligar, Luísa dirigiu para seu apartamento, arrumou uma pequena mala e partiu para Santana do Riacho. A viagem de carro durou quase 3 horas. A pequena cidade da Serra do Cipó era pacata, com casas simples e uma igreja no centro da praça. Luísa estacionou em frente a uma pousada com uma placa que dizia Pousada Flor da Serra, Dona Zulmira. Boa tarde. Gostaria de um quarto para alguns dias, disse Luísa à senhora simpática que a recebeu. Claro, minha filha. Está de passeio ou a trabalho? Trabalho. Sou jornalista e estou fazendo uma matéria sobre a região. Que bom! Precisamos de mais gente falando das belezas da nossa serra. Enquanto assinava o livro de registros, Luísa decidiu começar sua investigação. Dona Zulmira, conhece os moradores mais antigos daqui? Estou interessada em histórias locais. Conheço todos, minha filha. Nasci aqui. O que quer saber? Soube que tem um senhor que produz mel e ervas medicinais, um sítio nas montanhas. Ah, seu José do Recanto das Araras, um homem quieto, mas muito respeitado. Sabe tudo sobre as plantas da serra. Vende na feira de domingo. Ele mora aqui há muito tempo? Uns 20 anos. Chegou e comprou aquela terra que ninguém queria, seca e pedregosa. Todo mundo achou que ele estava jogando dinheiro fora. Mas hoje, aquele sítio parece um pedaço do paraíso. Tem as melhores frutas, o melhor mel. E os remédios que ele faz curam até o que médico não dá jeito. Luísa tomou nota mentalmente das datas. 20 anos, a mesma época do desaparecimento de João Pedro. Como posso encontrar esse seu José? Domingo ele vem para a feira, ou se não quiser esperar, pode ir até o sítio dele. Siga a estrada principal em direção à serra, depois da ponte vire à direita no caminho de terra. Tem uma placa escrita Recanto das Araras. Luísa agradeceu e subiu para seu quarto. Pela janela, podia ver as montanhas da Serra do Cipó ao longe. Em algum lugar entre aqueles morros estava o sítio de seu José. Ou seria João Pedro Silveira. Sentada na cama, Luísa revisou suas anotações. As datas coincidiam. O professor desapareceu há 20 anos. Seu José chegou há 20 anos. João Pedro era especialista em cultura indígena. Seu José conhecia plantas medicinais como os pataxó. Amanhã cedo vou visitar esse sítio, decidiu Luísa, guardando seu caderno. Ela não sabia que outras pessoas também tinham planos para o sítio Recanto das Araras naquela mesma manhã. O sol mal despontava no horizonte quando um jipe verde antigo subiu a estrada de terra em direção ao sítio Recanto das Araras. A poeira levantada pelo veículo pintava o ar da manhã, enquanto o motor ruidoso quebrava o silêncio da serra. José Pereira esperava na varanda, como havia prometido ao telefone. Passara a noite arrumando seus cadernos mais importantes e observando a estrada. Tucano, deitado a seus pés, foi o primeiro a ouvir o jipe. Ela chegou, amigo, disse José, levantando-se com dificuldade. O veículo parou em frente à casa. Uma mulher desceu com movimentos ágeis. Vestia calça jeans, camisa branca e um colete colorido bordado com símbolos indígenas. Seus cabelos negros estavam trançados e caíam sobre as costas. Era Iracema Pataxó, 42 anos, filha do cacique Ubiratã. João Pedro, ela disse com um sorriso, usando o verdadeiro nome de José. Iracema, respondeu ele, abrindo os braços. Os dois se abraçaram longamente. Era um abraço carregado de histórias compartilhadas, de um passado que os unia profundamente. Você continua igualzinho, brincou Iracema, olhando para a barba branca do velho. E você continua mentindo muito bem, riu José. Vamos entrar. Fiz café. Na cozinha simples, José serviu café em canecas de barro que ele mesmo havia feito. Iracema observava o lugar com atenção. Tudo era organizado, limpo, bem cuidado.
Como está seu pai? Perguntou José, sentando-se à mesa. Forte como sempre, mas preocupado. Sentiu que algo estava errado antes mesmo de você ligar. O Biratã sempre teve esse dom. Iracema tomou um gole de café e seu rosto ficou sério. A situação é pior do que imaginávamos, João Pedro. Augusto Mendonça não é um simples fazendeiro querendo expandir suas terras. O que descobriu? A empresa dele é apenas uma fachada para uma mineradora internacional chamada Global Mining. Eles não querem apenas a água do lençol freático. Descobriram um minério raro na região. José fechou os olhos por um momento. O peso daquela informação fazia seus ombros curvarem ainda mais. O território sagrado, murmurou ele. Exatamente, confirmou Iracema. Não é só sua terra que está em perigo. Eles querem toda a área, inclusive onde estão as pinturas rupestres. José levantou-se com uma energia súbita para alguém de sua idade. Caminhou até a estante trancada e a abriu com a chave que carregava no pescoço. Retirou vários cadernos de capa dura. Preciso te mostrar algo, Iracema. Ele espalhou os cadernos sobre a mesa. Cada um continha anotações meticulosas, desenhos detalhados de plantas, mapas da região e fotografias de pinturas nas paredes de cavernas. Durante esses 20 anos, documentei tudo. Cada planta, cada nascente de água, cada evidência arqueológica que encontrei. Iracema folheava os cadernos impressionada. Havia desenhos precisos de símbolos pataxó antigos e registros detalhados de remédios tradicionais. Isso é incrível, João Pedro. Um trabalho de vida inteira. Veja este, disse José, abrindo um caderno com fotografias de pinturas rupestres. Na gruta, a 500 metros daqui, existem pinturas de mais de 8.000 anos. Os antigos pataxó registraram o ciclo das águas, os animais sagrados e o caminho para o vale escondido. Iracema tocou as fotos com reverência. Meu pai sempre falou desse lugar. Poucos da nossa tribo conhecem sua localização exata. E agora a Global Mining quer destruir tudo para extrair minério. Não vamos permitir, afirmou Iracema com determinação. Meu pai está reunindo os anciãos. Vamos proteger essas terras como nossos ancestrais fizeram. Do lado de fora da casa, escondido entre as árvores, Toninho Matador observava. Viera espionar seu José, tentar descobrir quem ele realmente era. Mas o que ouvia o deixava confuso. Histórias de pinturas antigas, território sagrado, minério raro. Quem é você realmente, seu José? Murmurou Toninho para si mesmo. Dentro da casa, José e Iracema continuavam sua conversa, alheios ao espião. Tenho tudo registrado, todos os documentos guardados. Se algo acontecer comigo, você sabe onde procurar, disse José, apontando para uma tábua solta no assoalho. Nada vai acontecer com você, afirmou Iracema, segurando as mãos do velho amigo. Estamos juntos nessa luta, como sempre estivemos. José sorriu com tristeza. Há 20 anos perdi Ana Clara por causa dessa mesma luta. Não me arrependo de ter denunciado aquele esquema, mas o preço foi alto demais. E por isso mesmo não podemos deixar que eles vençam agora, disse Iracema levantando-se. Vamos até a gruta, quero ver as pinturas novamente. Enquanto os dois saíam pelos fundos da casa, Toninho recuava cuidadosamente pelo mato. Precisava reportar ao Dr. Augusto o que havia descoberto, mas algo dentro dele começava a mudar. As histórias de sua avó sobre os pataxó, o respeito que sentia por suas tradições, tudo isso entrava em conflito com o trabalho sujo que fazia para Augusto Mendonça. Na estrada principal, um carro se aproximava do sítio Recanto das Araras. Era Luísa Campos, a jornalista seguindo as indicações de Dona Zulmira para encontrar seu José, ou João Pedro Silveira. Toninho tentou se aproximar mais da casa para ouvir melhor a conversa. Fez sinal para Baiano e Perninha, que estavam escondidos alguns metros atrás, para que se juntassem a ele. Os três homens se moveram silenciosamente entre as árvores, seguindo José e Iracema, que caminhavam em direção à mata. Precisamos descobrir onde fica essa tal gruta, sussurrou Toninho. De repente, algo atingiu o chão bem na frente deles. Era uma pequena flecha com penas vermelhas,
Antes que pudessem reagir, foram cercados por 6 homens que pareciam ter surgido do nada. Eram guerreiros pataxó, com os rostos pintados e arcos nas mãos. "Não se movam", ordenou um deles em português perfeito. Toninho levantou as mãos lentamente. Baiano tentou correr, mas foi rapidamente derrubado por um dos pataxó. Perninha ficou paralisado de medo. "Não viemos causar problemas", disse Toninho, tentando manter a calma. "Homens que espiam escondidos sempre trazem problemas", respondeu o líder dos guerreiros. Os pataxó amarraram as mãos dos 3 homens e os conduziram por um caminho na mata que Toninho nunca havia notado antes. Após caminharem por cerca de 20 minutos, chegaram a uma pequena clareira onde vários indígenas haviam montado um acampamento temporário. No centro do acampamento, sentado em um tronco de árvore, estava um senhor idoso usando um cocar tradicional. Seu rosto, marcado pelo tempo, tinha pinturas cerimoniais de cor vermelha e preta. Era o cacique Ubiratã, pai de Iracema e líder dos pataxó daquela região. Os guerreiros levaram os 3 homens até o cacique. José e Iracema também estavam lá, parecendo tão surpresos quanto os prisioneiros. "Toninho?", disse José, reconhecendo o líder dos homens que haviam tentado invadir seu sítio no dia anterior. O cacique Ubiratã fez um gesto e os guerreiros desamarraram apenas Toninho, deixando Baiano e Perninha ainda amarrados. "Venha aqui, filho de Sebastiana", disse Ubiratã, surpreendendo Toninho ao mencionar o nome de sua mãe. "Como sabe o nome da minha mãe?", perguntou Toninho confuso. "Eu sei mais do que imagina. Sua avó, Dona Jurema, me procurou quando você estava doente. Tinha 7 anos e a febre não passava. Lembra?" Toninho sentiu um arrepio. "Foi você? O curandeiro que me salvou?" Ubiratã sorriu e ofereceu água a Toninho em uma cuia. "Você veio como inimigo, mas ouvirá como amigo. Sente-se." Toninho obedeceu, ainda sem entender o que estava acontecendo. "Esta terra onde pisamos não é apenas um pedaço de chão", começou Ubiratã. "É a memória viva de nosso povo. Há milhares de anos os pataxó usam esta região para cerimônias sagradas." O cacique apontou para as montanhas ao redor. "Nas grutas dessas serras, nossos ancestrais deixaram marcas nas paredes, desenhos que contam histórias sobre as estrelas, os animais e as plantas. O que vocês chamam de lençol freático, nós chamamos de veias da terra. A água que corre ali é o sangue que mantém viva a nossa história." Toninho ouvia com atenção, lembrando-se das histórias que sua avó contava. "E o seu José?", perguntou ele. "Quem é ele realmente?" Foi José quem respondeu, dando um passo à frente. "Meu verdadeiro nome é João Pedro Silveira. Há 20 anos, eu era professor de antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Estudava a cultura pataxó quando encontrei documentos que provavam um esquema para invadir as terras indígenas. Quando ele denunciou o esquema", continuou Iracema, "os criminosos tentaram matá-lo. O carro onde ele estava com a esposa grávida foi jogado para fora da estrada. Ana Clara e o bebê morreram. João Pedro sobreviveu por milagre. Meu pai o escondeu e ajudou a criar uma nova identidade", explicou Iracema. "Ele escolheu viver como guardião do nosso território sagrado." Toninho olhou para José com outros olhos. As peças começavam a se encaixar. "E agora o Dr. Augusto quer essa terra para a tal Global Mining", disse Toninho. "Ele me contratou para expulsar o seu José, quer dizer, o professor João Pedro." "Você sabe o que estão planejando fazer?", perguntou José. Toninho baixou a cabeça. "Ele quer toda a área. Falou de um lençol freático de controlar a água na época de seca, mas nunca mencionou mineração nem pinturas antigas." "O que você vai fazer agora, Antônio Carlos?", perguntou o cacique, usando o verdadeiro nome de Toninho. Toninho ficou em silêncio por um momento. Olhou para José, para Iracema, para o cacique Ubiratã. Pensou em sua avó, em como ela sempre falava com respeito sobre os pataxó. "Estou cansado de fazer trabalho sujo para homens como Augusto Mendonça", disse finalmente. "Ele me trata como um cachorro, paga bem, mas não me respeita." Toninho se levantou e olhou nos olhos do cacique. "Quero ajudar vocês. Posso contar tudo o que sei sobre os planos dele."
Baiano e Perninha olharam para Toninho como se ele tivesse enlouquecido. "Você ficou maluco, Toninho?" gritou Baiano. "O doutor Augusto vai nos matar." "Melhor morrer defendendo algo que vale a pena", respondeu Toninho, "do que viver destruindo o que é sagrado." Nesse momento, um dos guerreiros Pataxó entrou correndo na clareira. "Tem uma mulher chegando no sítio", avisou ele. "Jovem, cabelo cacheado, está sozinha." "A jornalista", murmurou José. 2 guerreiros Pataxó foram enviados para interceptar Luísa antes que ela chegasse à casa de José. Enquanto isso, o grupo no acampamento discutia o que fazer. "Não podemos confiar em uma jornalista", disse Iracema com preocupação. "A imprensa sempre distorce nossas histórias." "Concordo", falou José. "Jornalistas só querem uma boa matéria, não se importam com as pessoas." Toninho, que agora estava livre, coçou a cabeça. "E se ela estiver trabalhando para o doutor Augusto? Ele contrata gente para espionar." Os guerreiros retornaram ao acampamento trazendo Luísa. Ela parecia assustada, mas mantinha a postura firme. Olhou ao redor e seus olhos se arregalaram ao ver Toninho. "Você?" exclamou ela. "Você trabalha para Augusto Mendonça?" "Trabalhava", corrigiu Toninho. Luísa então notou José e o observou com atenção. "Seu José do Recanto das Araras, ou devo dizer, professor João Pedro Silveira." Um silêncio tenso tomou conta do acampamento. José deu um passo à frente. "Quem é você e o que quer aqui?" "Meu nome é Luísa Campos, sou repórter do jornal A Verdade Mineira. Estou investigando esquemas de grilagem de terra na região da Serra do Cipó." Ninguém parecia disposto a falar. Luísa abriu sua bolsa e tirou uma pasta. "Ontem entrevistei Augusto Mendonça sobre um suposto projeto de agricultura sustentável, mas percebi que havia algo estranho quando mencionei a Serra do Cipó. Fui pesquisar e encontrei isso." Ela mostrou recortes de jornais antigos com a foto de João Pedro e notícias sobre seu desaparecimento. "Também encontrei esses documentos. São registros de terras falsificados nos últimos 5 anos. Políticos locais têm ajudado empresários a roubar terras públicas e de pequenos proprietários." Iracema pegou os documentos e os examinou. "Como sabemos que podemos confiar em você?" perguntou ela. Luísa respirou fundo. "Meu pai era um pequeno produtor rural em Montes Claros. Ele perdeu tudo para fazendeiros poderosos que falsificaram documentos. Me tornei jornalista para expor essas injustiças. Há 3 anos ganho a vida investigando casos como esse." "É verdade", confirmou Toninho, surpreendendo a todos. "Doutor Augusto tem medo dessa jornalista. Ontem mesmo mandou investigar o que ela estava fazendo." José observava Luísa com atenção. Havia algo familiar em sua determinação, algo que lembrava sua própria juventude. "Sente-se", disse ele finalmente, indicando um tronco. Durante a hora seguinte, José contou sua história completa. Como encontrou os documentos que provavam a invasão de terras indígenas. Como sua denúncia resultou no atentado que matou sua esposa. Como os Pataxó o ajudaram a criar uma nova identidade e o designaram guardião do território sagrado. "O doutor Augusto trabalha para uma mineradora internacional chamada Global Mining", explicou Toninho. "Eles descobriram um minério raro na região e querem explorar toda a área, incluindo um sítio arqueológico com pinturas rupestres de mais de 8.000 anos", completou Iracema. Luísa tomava notas rapidamente. "Isto é muito maior do que eu imaginava. Podemos derrubar não só Augusto, mas toda a rede de corrupção por trás dele." O cacique Ubiratã, que havia permanecido em silêncio, falou. "O que propõe, filha?" "Uma aliança", respondeu Luísa. "Cada um de nós tem algo importante para contribuir." Ela se levantou e começou a explicar seu plano. José poderia usar seu conhecimento como antropólogo para provar a importância histórica e cultural do sítio arqueológico. Os Pataxó, liderados por Iracema, mobilizariam outras tribos e organizações indígenas. Toninho usaria seus contatos e conhecimentos sobre os esquemas de Augusto para conseguir provas. Luísa seria responsável por documentar tudo e publicar uma grande reportagem. "Se fizermos isso direito, Augusto Mendonça e seus aliados políticos irão para a cadeia", concluiu Luísa.
A ideia foi recebida com aprovação geral. Até Baiano e Perninha, que continuavam amarrados, pareciam impressionados. Queremos ajudar também, disse Baiano. Estamos cansados de fazer o trabalho sujo do Dr. Augusto. Além disso, acrescentou Perninha, ele nunca pagou o que prometeu. Toninho sorriu para seus antigos comparsas. Bem-vindos ao lado certo da história, rapazes. Os dias seguintes foram de intenso trabalho. Toninho voltou à cidade fingindo ainda trabalhar para Augusto. Com um pequeno gravador escondido, registrou conversas comprometedoras sobre a compra de políticos e falsificação de documentos. Iracema usou seus contatos como advogada para reunir laudos arqueológicos que provavam a existência do sítio ancestral e sua importância histórica. José recuperou de seu esconderijo os documentos originais que havia encontrado 20 anos antes. Eram a prova definitiva da continuidade do esquema. Luísa fotografou tudo, organizou as gravações e começou a escrever o que seria a reportagem mais importante de sua carreira. Na noite do quarto dia, o grupo se reuniu novamente no acampamento Pataxó. Tinham todas as provas necessárias para derrubar Augusto Mendonça e seus cúmplices. Amanhã lançamos nossa flecha, disse o cacique Ubiratã, olhando para cada um dos presentes. A manhã de segunda-feira começou com Augusto Mendonça chegando em seu luxuoso escritório em Belo Horizonte. Quando abriu a porta, seu rosto perdeu a cor. Cravada em sua mesa de madeira nobre, uma flecha com penas vermelhas vibrava levemente. «Marlene!» gritou ele para sua secretária. «Quem esteve aqui?» A mulher entrou assustada e ficou boquiaberta ao ver a flecha. «Ninguém, doutor. Cheguei agora e a porta estava trancada como sempre». Augusto arrancou a flecha e a jogou no lixo. Com as mãos trêmulas, ligou para Toninho. «Preciso de você aqui agora. Temos um problema». «Estou a caminho, doutor», respondeu Toninho, desligando o telefone e sorrindo para Iracema, que estava ao seu lado. Nesse mesmo momento, as rotativas do jornal A Verdade Mineira trabalhavam a todo vapor. A edição especial trazia na primeira página uma manchete explosiva. Empresário e políticos planejam destruir sítio arqueológico e roubar terras indígenas na Serra do Cipó. Luísa havia trabalhado a noite inteira na redação. Seu editor, Mário, lia o texto final com os olhos arregalados. «Isso vai causar um terremoto, Luísa», disse ele. «Tem certeza de que podemos publicar?» «Cada palavra está comprovada», respondeu ela, mostrando uma pasta cheia de documentos. «Temos gravações, fotos, testemunhas, tudo». Às 8 horas, o jornal chegou às bancas. Às 9 horas, outros jornais e emissoras de televisão começaram a ligar para a redação. Às 10 horas, o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação contra Augusto Mendonça e os políticos envolvidos no esquema. No escritório, Augusto via seu império desmoronar. A televisão mostrava imagens das pinturas rupestres descobertas na Serra do Cipó e entrevistas com arqueólogos confirmando sua importância histórica. Então, uma imagem o deixou paralisado. José Pereira, o velho do sítio, falava ao vivo para um repórter. «Meu verdadeiro nome é João Pedro Silveira. Há 20 anos denunciei este mesmo esquema e quase perdi minha vida. Minha esposa Ana Clara e nosso filho que estava para nascer foram mortos em um atentado ordenado pelos mesmos criminosos que hoje tentam destruir as terras sagradas dos Pataxó». Augusto desligou a TV furiosamente e pegou o telefone. «Carlos Eduardo, reúna todos os documentos e...» A porta do escritório abriu-se com violência. 2 policiais federais e um promotor de justiça entraram. «Augusto Mendonça, o senhor está preso pelos crimes de falsificação de documentos, grilagem de terras, dano ambiental e mandante do homicídio de Ana Clara Silveira, ocorrido há 20 anos. 3 meses depois, na Serra do Cipó, o cenário era muito diferente. As terras ao redor do sítio Recanto das Araras haviam sido oficialmente reconhecidas como território ancestral Pataxó. Uma placa na entrada do sítio anunciava: Centro de Estudos Ambientais e Culturais Ana Clara Silveira. José, agora usando novamente seu nome verdadeiro, João Pedro, mostrava as instalações para um grupo de estudantes. Seu rosto parecia mais leve, como se um grande peso tivesse sido removido de seus ombros.
Aqui, cientistas e indígenas trabalham juntos para documentar e preservar o conhecimento tradicional Pataxó, explicou João Pedro. Entre os visitantes estava Toninho, agora guia oficial da reserva. Com seu conhecimento da região, ajudava a proteger o território e a ensinar os visitantes sobre a importância de preservar a cultura indígena. Por aqui, pessoal, chamou Toninho. Vamos conhecer a Gruta das Pinturas Rupestres. Iracema também estava presente, recém-nomeada para um cargo importante na Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Ela agora tinha poder para proteger não apenas as terras de sua tribo, mas de todos os povos indígenas do Brasil. A luta continua, disse ela para João Pedro. Mas esta vitória nos dá esperança. No final da trilha, o grupo chegou a uma pequena gruta onde brotava água cristalina. Ali, João Pedro havia construído um memorial simples, uma placa de madeira com o nome de Ana Clara e a data do atentado. Ao lado, um ipê amarelo crescia forte e saudável. Este é um lugar sagrado para nós, explicou o cacique Ubiratã, que também acompanhava a visita. Aqui celebramos a vida, a natureza e a resistência do nosso povo. Ao entardecer, quando todos já haviam partido, João Pedro permaneceu sozinho junto ao memorial. Luísa, que havia voltado para fazer uma reportagem de acompanhamento, o encontrou ali. Sua matéria mudou tudo, disse João Pedro. Finalmente justiça foi feita. Luísa sorriu. Seu trabalho havia lhe rendido o mais importante prêmio de jornalismo do país, mas nada se comparava à satisfação de ver a verdade prevalecer. E agora, o que vai fazer? Perguntou ela. João Pedro olhou para o horizonte, onde as montanhas da Serra do Cipó desenhavam contornos contra o céu alaranjado. Continuar o trabalho. Registrar o conhecimento Pataxó. Ensinar os jovens. A história que vivi não pode ser esquecida. No centro do sítio, agora transformado em local de estudos, seu cachorro tucano brincava com crianças Pataxó. A casa de madeira com o símbolo na porta permanecia intacta, testemunha silenciosa de uma história de perda, resistência e redenção. Sabe o que os anciãos Pataxó estão contando aos jovens guerreiros? Perguntou Iracema, aproximando-se. João Pedro sorriu. O quê? A história do antropólogo que se tornou guardião de um segredo ancestral. Dizem que a verdadeira força não está nas armas, mas no conhecimento e no respeito à terra que nos acolhe. João Pedro fechou os olhos. Após 20 anos escondido, finalmente podia ser ele mesmo novamente. E mais importante, a memória de Ana Clara e do filho que não nasceu agora vivia através do trabalho que seria continuado por gerações.